Boa noite, meus irmãos, trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos doutrinários à luz da doutrina dos Espíritos, a doutrina consoladora. Hoje nós teremos o nosso irmão Valmir Rodrigues, do Centro Espírita Francisco de Assis, em Camaragibe, que vai nos trazer um tema sempre relevante, a volta ao mundo espiritual. É um tema que nenhum de nós escapa, todos nós somos viajores do mundo e precisamos retornar, vez por outra, à pátria, verdadeira pátria nossa, que é a pátria do Espírito. Então, vamos levar o pensamento ao Criador, rogando a misericórdia pela humanidade sofrida, pelas guerras, os tiranos, os enfermos do corpo e da alma. Que essas bênçãos que pedimos para todos nós aqui, encarnados e desencarnados, possam desaguar em todos esses corações sofridos, esses irmãos que vivem nas trevas, as trevas da ignorância que nos amarram e que impedem o nosso progresso espiritual. Agradecendo ao Pai essa oportunidade, pedimos bênçãos e luz para o nosso orador, que nos trará sua mensagem de alento, de conhecimento para todos nós. Assim, passo a palavra para o nosso irmão Valmir, para que inicie o trabalho da noite. Muita paz. Boa noite a todos. Eu vou tirar a máscara porque fica mais audível para todos, tá bem? As minhas palavras iniciais são de agradecimento ao convite fraterno que nos foi formulado para que pudéssemos estar nesta noite reunidos falando a respeito de um fato tão comum à vida, que é a morte. E, certamente, o retorno ao nosso mundo espiritual. No Antigo Testamento, a figura central é Moisés. Ele instituiu para o povo judaico 613 leis para regulamentar a vida social, religiosa, econômica daquele povo. Naturalmente, dentro dessas 613 leis, 468 eram de negativas, de proibições, limitações. Estava-se proibido de comer carne, estava-se proibido de ter relações em determinados períodos, estava proibido não lavar as mãos antes das refeições, de não fazer as orações, e tantas outras coisas. Quando Cristo vem até nós, diferentemente de Moisés, que nos trazia a figura de um Deus punitivo, um Deus iracundo, que carecia de que o povo fizesse sacrifícios para poder mostrar a relação de fé com aquele Deus, ele já tinha, Moisés, a intuição de um Deus único, que havia sido formulado desde o pai Abraão, que é considerado o pai da fé para o povo judaico. O Cristo, entretanto, nos traz a figura de um Deus amoroso. Se é justo, não deixa de ser a sua justiça advinda de sua infinita bondade. E os atributos que conhecemos do Deus na doutrina espírita nos dá a conceituação substancial de que Deus, fonte da inteligência suprema que administra toda a criação,
causa causal de todas as coisas, nos traz a imagem substancial da perfeição. E, naturalmente, todos os atributos que o Espiritismo nos traz não é de caráter qualitativo, mas sim de caráter substantivo. Não é o ser que apresenta ser inteligente, mas é o ser que é a própria inteligência. Não é o ser que apresenta qualidades de ser perfeito, ele é a própria perfeição. Entretanto, quando vamos estudar o Livro dos Espíritos, já na primeira pergunta, demonstra a inteligência de Deus como sendo o princípio criador. Mas se visitássemos a pergunta de número 23, em que Kardec pergunta aos espíritos o que é o espírito, a resposta também diz respeito a esse ser inteligente. Na pergunta de número 76, Kardec volta a consultar novamente os espíritos a respeito do que é o espírito. E a resposta continua sendo: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Se recuássemos no tempo, a 1621, haveríamos de ver que o grande filósofo, matemático, pai da geometria analítica, René Descartes, ele vai nos dizer que, no seu famoso livro, O Discurso do Método, que se eu penso, logo eu existo. Então, a existência do ser está atrelada ao ato, ao atributo de poder pensar. E o ser que pensa, naturalmente, é aquele que formula, pela sua inteligência, os conceitos que podem lhe trazer o conhecimento de todas as coisas. E, naturalmente, a definição que os espíritos nos trazem na questão 23, na questão 76, está coadunando com o que dizia a filosofia trazida por René Descartes. Entretanto, enquanto seres que pensamos, sabemos que, mesmo após o instante do desenlace do corpo físico carnal, do corpo perispiritual, o ser espiritual que volta, retorna à comunidade dos espíritos, ele não deixa de expressar o seu pensamento. Ele não deixa de formular inteligentemente todo o aprendizado e todo o seu conhecimento. E certamente, a grande questão para todos nós é que, para todo ser vivente, a morte do corpo físico é algo perfeitamente natural. E nós precisamos, cada vez mais, estar familiarizado. Porque num mundo como o de hoje, em que a população já conta com 7.941.000.000 de criaturas encarnadas, todos os anos, 42.600.000 pessoas reencarnam no planeta. E outras 18 milhões, aproximadamente, desencarnam. E dentre esses números, dos 18 milhões, certamente estão aqueles que já conviveram conosco. E todos eles, segundo nos assinalam os espíritos, tiveram
um dia a sua morte. Mas que não é para nós nos entristecermos, porque se sabemos que um dia vamos morrer, podemos dizer, nos outros restantes dos dias, vamos viver. Então, que aproveitemos esta multiplicidade dos dias de vida para que possamos angariar cada vez mais conhecimento que vai enriquecer o nosso cabedal de sabedoria, a fim de que possamos galgar a escalada daquilo que nos faz levar à felicidade e à plenitude da perfeição do ser. Então, todos nós somos candidatos a exercermos a condição de seres inteligentes que estamos em processo de progresso. E a vida há que se fazer exigente. A vida advém de outra vida. É um parâmetro da vida. Todos os seres vivos descendem, de alguma sorte, de outro ser vivo. Daí dizer que a vida tem um caráter de ser eterna. Mas para nós, espíritas, todos nós sabemos que a eternidade é aquilo que não tem começo, nem tem fim. Entretanto, todos nós admitimos que um dia fomos criados, razão por que dizer que não somos criaturas eternas, embora a vida é eterna. Porque no rio da vida, se você for procurar a origem, ela se perde na noite dos tempos. Entretanto, o ser vivente, ele tem um começo, razão dizer que ele é um ser imortal, ainda que não seja um ser eterno. E se normalmente todos nós imaginamos que um dia podemos voltar ao mundo espiritual e gozar da possibilidade de ir aos céus de felicidade, aos céus de compleição de toda a harmonia que há na criação, certamente que, perguntado se queremos ir ao céu, eu me admiraria se alguém dissesse que não quisesse ir. Mas se disséssemos como necessidade morrer, aí alguém já diria, bem, deixa um pouco para amanhã ou depois de amanhã, talvez daqui a uma semana ou um mês, deixa mais uns anos e a gente vai ficando. E, de fato, para nós, este instante de morte é um momento de mistérios. Mas os espíritos que vieram trabalhar para elucidar a vida espiritual, para nos fazer a complementação dos ensinos que o Cristo, não tendo ainda a condição de ouvidos experimentados para ouvir a respeito do mundo espiritual e do que estaria do porvir, ele limitou-se apenas a dizer que na casa do Pai havia muitas moradas. Limitou-se a dizer que ele iria à frente para nos preparar o lugar de chegada. Que todos nós haveríamos de ter necessidade de renascer para poder um dia alcançar os céus, segundo o que recomenda a Nicodemos, perdão. E assim sendo, a gente, dentro da codificação, vai estudar com mais profundidade o que se passa após a morte. E, embora todas as religiões falem a respeito da existência do espírito, embora todas as religiões pontuam que existe um Deus, embora todas as religiões dizem que a vida é uma dádiva divina, nenhuma delas, nenhuma das religiões adentrou tanto no mundo espiritual, na vida espiritual, quanto o Espiritismo o fez. E
naturalmente. Como o Espiritismo é o elo de aliança entre a religião e a ciência, ele evoca a ciência para que possa servir de prova, e certamente é ônus para a ciência provar a existência do mundo espiritual. E, certamente, tem a ciência caminhado, ainda que com resistências por alguns cientistas que continuam sendo ateístas ou materialistas, mas que já avança a ciência para se convencer por fatos, por A mais B provado, de que só a existência do espírito e só a sua manifestação do mundo espiritual poderia ser razão para tantas manifestações já comprovadas pela ciência. Mas as religiões, de um modo geral, estancam, como a ciência antes do espiritismo, estancou no momento da morte. Não havia avanço, senão suposições. Não havia prova cabaz. Não havia manifestações que pudessem justificar. Quando o exígne codificador Allan Kardec foi convidado pela primeira vez para ir a uma sessão onde as mesas girantes respondiam a perguntas, ele também, como homem de ciência, duvidou que uma mesa pudesse ser alguém que respondesse a sim, a não, ou que pudesse ter a capacidade de sentir e digerir o mundo, por não ter nervos e por não ter cérebros. Mas quando perguntado quem era o próprio ser que se manifestava, disse: eu sou um espírito. E disse mais: tive uma vida encarnado entre vós. E ao detalhar as indicações de sua vida, de sua última encarnação, pôde Kardec muitas vezes ir atrás da história para saber se havia de fato um fundo de verdade naquilo que estava sendo anunciado. Nos Estados Unidos, Raymond Mould era um cientista que trabalhava a neurociência. E ele se deparou tantas e tantas vezes com um momento em que as experiências de quase morte não teria outra justificativa senão de alguém que ultrapassou a barreira da morte e pôde voltar. E aí contava a essas pessoas relatos incríveis em que vencia a limitação do tempo e do espaço. Eu, às vezes, me atrevo a dizer que não tive uma experiência de quase morte. Mas eu tive uma experiência, no momento em que eu fui operado, que até hoje me marca profundamente. Embora não quisesse colocar aqui como a minha questão pessoal, mas eu me lembro do momento em que eu, anestesiado, eu estava pensando, e o meu pensamento vivo estava descolado daquele momento da operação. Eu não vi a minha operação como é comum o relato de pessoas que estão deitadas sobre a mesa, estão em coma, às vezes profundo, e veem o próprio corpo. Eu não vi o meu próprio corpo. Mas eu saí do meu corpo e me dirigi a um local em que ia a uma montanha russa, e nessa montanha russa eu recebia explicações da área física de ninguém, nada mais, nada menos que o próprio Einstein. E nele, ele me explicava
como se dava o varar do tempo, a possibilidade de você ir à frente ou ir atrás no tempo, do ponto de vista relativista da física. Aquela experiência, para mim, foi extremamente marcante. Mas os espíritos, quando se aproximam o momento, o instante de morte, eles têm percepções diferenciadas uns dos outros. Na questão de número 154 do Livro dos Espíritos, Kardec, falando desse momento da separação da alma do corpo, ele pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Ou seja, experimenta o espírito na morte a dor? E nós, que certamente já tivemos em família, ou no ciclo dos amigos, ou mesmo no ciclo profissional, oportunidade de ver a manifestação da morte, ficamos sempre questionando se naquele momento tão crítico para o ser é marcado de dor ou não. E os espíritos, então, vêm esclarecer: não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Esclarecendo apenas que a alma aqui é o espírito durante o seu instante de encarnado. Quando ele desencarna, a alma passa a se chamar, então, a um espírito que volta para o mundo espiritual, que neste caso, sendo o intervalo entre uma encarnação e outra, chamamos de erraticidade. Então, ele volta à erraticidade. Mas esse instante da separação do espírito do corpo biológico, para o espírito, não representa um instante de dor. Porém, os espíritos dizem assim: os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento de morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Bem, certamente, como aqui ele está falando do seu exílio, ou seja, o estado natural do espírito não é durante o tempo da sua encarnação. Esse é um tempo excepcional, necessário e obrigatório, e certamente está dentro da lei divina, fazer que todos nós vamos encarnar para que pudéssemos avançar na linha de compreensão das coisas. Como todos os seres são criados simples e ignorantes, a necessidade da encarnação está no fato de que, sendo ele um elemento que utiliza um corpo sensível e possível de interagir com os elementos naturais do mundo, da matéria, faz que o espírito guarde dessas experiências, acumule conhecimentos e vai aumentando o seu cabedal de conhecimento. Em outras palavras, o espírito que encarna num meio ainda ignorante das coisas, ele não sabe nem que é um espírito. Ele precisa experimentar a alternância de vida e morte, encarnação e desencarnação, para que ele vá descobrir que é um espírito imortal. É interessante, porque muitos que voltam ao mundo espiritual, mesmo na atualidade,
mesmo estando vivendo o estágio quase que final de expiação e provas, mesmo que estando tão disseminado a ideia do espírito, ainda há muitos espíritos, em sua grande maioria da massa dos espíritos encarnados na Terra, que voltam ao mundo espiritual e não têm consciência de que ele é um espírito. Ou antes, que ele mesmo tendo morrido no corpo físico, ele volta ao mundo espiritual sem crer e sem aceitar que está morto, vírgula, no corpo físico. Porque na sua capacidade do intelecto, ele não reconhece um limite que causa a morte do corpo físico para a volta ao mundo espiritual. E por que não acontece isso? Por que não dá esse start dentro do espírito? Aí a gente tem muitas razões para tais. Ele pode ser um espírito ignorante, mas ele pode ser também uma criatura que, pelos seus conhecimentos que levou da Terra para o mundo espiritual, está eivado de conceitos e de preconceitos que lhes determina essa condição. Eu tive oportunidade, certa vez, de, numa mesa mediúnica, trabalhando a mediunidade, receber um espírito zangado. Ele dizia, em palavras um tanto quanto ríspida, o que vocês são aqui? Quem vocês pensam que são? Dizia ele para nós que estávamos, evidentemente, na casa espírita. E eu disse para ele, por que você está tão zangado? Ele disse, porque você não percebe, é você ignorante, que não sabe que nós só deveríamos acordar no dia do juízo final. E por acaso já chegou o dia do juízo final para você me acordar, para você me tirar de lá? Eu estava tão bem dormindo, por que você foi me acordar? Certamente, ele era uma dessas criaturas que recebeu lições religiosas de uma casa, de um conceito, né, dogmático de alguma escola religiosa, de que só acordaria o espírito no dia do juízo final. E era essa a concepção que ele nutria até então. Outros momentos aconteceu de ter oportunidade de conversar com a criatura que ainda estava em pensamento na condição de ser um cavaleiro da época das guerras cruzadas, que datam do ano de 1100 aproximadamente. E desde esse momento, ele estava em pensamento imbuído que era um cavaleiro, que era um cruzado. Ele precisou vir à casa espírita para perceber. Então, neste momento, nós, naturalmente, para transmitirmos a ele esta novidade, que é um assombro, que é um choque para o espírito, necessitamos de sensibilidade e necessitamos de respeitar o que ele está a pensar, para fazer que devagar ele vá percebendo a mudança dos tempos. No outro instante, certamente, os espíritos, tendo uma vida de muita sensualidade, e aqui eu faria uma breve indicação de que a sensualidade aqui não é só a sexual. Eu estou falando sensual, aquilo que é dos sentidos. Então, ele está apenas então somente eivados de conhecimento que atende à sensação do corpo, a sensação da gula, a sensação do sexo, a sensação do prazer, né? E certamente, eivado dessa condição, ele vai ao mundo espiritual e não se dá conta que morreu. Porque lá no mundo espiritual, o seu perispírito, que foi o modelo
que o ser biológico, o corpo biológico, copiou a matriz para reproduzir o seu corpo físico, ele apresenta todas as características normais de um ser vivo, de um ser que não perdeu. Entretanto, por falta de conhecimento do mundo espiritual, ele se põe a tomar conta do corpo, mesmo depois do instante do desenlace da morte. É que ele sabe que aquele é um instrumento que pode lhe dar a sensação, a sensualidade de mundo. Mundo, evidentemente, material. Então, por falta de conhecimento, ele não goza da possibilidade de poder se deslocar livremente pelo espaço, de poder visitar o passado no tempo ou o futuro, se assim ele o quiser. Aí, então, acontece o que acontece também durante o sono da maioria das pessoas, que permanecem junto ao corpo, não se deslocando com medo de perder a sensação de vida, e aí madrugam noite afora o espírito junto do corpo físico. Já tivemos oportunidade também de ouvirmos um relato de um espírito que chegou em Polvorosa, assim, ele agitava os braços e fazia gestos como se estivesse retirando alguma coisa de sobre o braço, de sobre as costas, o rosto. E nós perguntamos a ele, o que lhe incomoda? Ele disse, você não está percebendo, não? Você está vendo que essas coisas estão tudo me comendo, não? E aí ele estava fazendo referência, certamente, ao momento em que o corpo dele estava sendo, né, carcomido, digamos assim, de onde ele havia saído. Então, essa condição, realmente, é uma condição que é dolorosa para ele. É o caso, por exemplo, daqueles que, assumindo a condição de ser um suicida, têm por punição ficar junto ao corpo e, durante o tempo que seria previsto dele viver sobre a terra, ele permanece com aquele sentimento de inquietação do momento da sua morte. E eu também posso dizer a vocês que, em mesa mediúnica, já tivemos oportunidade de receber um espírito que dizia aqui, tire esta faca do meu pescoço, tire. Outros que diziam assim, eu não consigo pensar, uma zoada, um estampido da bala fica sempre nos meus ouvidos, não me dá paz, não me dá um instante de sossego e de paciência. Ele estava, naturalmente, falando do instante de morte e como ele vive aquilo dias a fios. Mas o que é comum a todos nós que vamos retornar ao mundo espiritual? No livro Céu e Inferno, que traz o relato de experiências dos seres que tiveram existência carnal, aqui há uma coletânea, né, de espíritos que vêm defragar aos seres encarnados o que se passa com ele no mundo espiritual. Como se deu o seu desenlace. Então, na segunda parte deste livro, O Céu e o Inferno, que fala sobre os exemplos, Kardec vai pontuar este momento da passagem, especificamente, de um mundo carnal para um mundo espiritual. E assim, ele diz, a confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para a outra vida. Essas apreensões que ele fala aqui são as perturbações naturais que todos nós haveremos de passar. Quando eu digo todos nós, eu estou dizendo aqueles que são mais esclarecidos e os menos esclarecidos.
sobremaneira, a carga emocional, né? Esse desespero da perturbação, naqueles que tiveram a vida sensual ou naqueles que não quiseram aceitar a vida espiritual, ela é algo que se arrasta por dias, por anos, por um período de tempo, às vezes, secular. Ele diz assim, muitas pessoas não temem a morte por si mesmas. O que temem é o momento da transição. Ou seja, elas já compreendem que são espíritos. Elas já compreendem que ser espírito é ser imortal. Ser imortal significa dizer que a vida no mundo, para o mundo espiritual, é tão somente uma passagem de um lado para o outro. Mas esta passagem é aquilo que mete mais medo em nós. E certamente a ciência e a própria religião contribuíram para levar este medo mais permanentemente nas massas humanas. Eu estou falando da religião porque algumas religiões topam, esbarram no momento de morte e não avançam. Não faz compreender o que se passa do lado de lá. Não faz divulgar o que certamente é comum a todos nós. Se pegássemos a questão 967 do Livro dos Espíritos, eu vou pedir para o senhor procurar para mim, 967, para a gente ganhar tempo aqui. Então, se víssemos a questão 967, haveríamos de compreender um pouco melhor por que essas coisas acontecem. Mas diz assim, sofre-se ou não se sofre na travessia? É uma pergunta. Aí está o que as inquietas. É o que vale tanto ou mais inquietação, porque ninguém pode dela escapar. Então, todos nós haveremos de passar por essa perturbação. Eu acho que eu errei a questão aqui, é 957, eu acho. Desculpe, não é essa a questão, não. É 957, salvo engano. Então, o que acontece? Nós vamos de volta ao mundo espiritual, mas todos nós haveremos de passar por esse instante de perturbação. E nessa condição, a gente pode, então, pensar quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito. Então, ele diz, a resposta, as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicídio não pode fugir é o desapontamento. Por que o desapontamento? Porque quando a gente se suicida, pensa-se em encontrar uma saída. Pensa-se buscar uma solução para os nossos problemas que levaram até aquele suicídio. Ou pensa-se botar fim nos nossos sofrimentos, na falta de opções que nos vemos durante a vida. E aí achamos que a melhor opção seria o suicídio. E aí a gente se depara com um problema maior, porque nem resolve o problema e nem cessa a vida. A vida vai continuar. E vai continuar pior do que estava aqui. E lá do lado de lá você já não pode mais morrer, você já não pode mais se esconder, tá certo? Como para o espírito, a matéria representa um momento de refúgio, por incrível que pareça. Porque durante o tempo de reencarnação, nós esquecemos temporariamente da nossa condição espiritual. É como se, entre aspas, né, apenas e tão somente viesse à baila, à tona, as nossas conquistas. Os nossos maiores desafetos, a gente pensa que não nasceram junto conosco, não reencarnaram junto conosco. Então, essa ilusão dá uma sensação de alívio, de respiro. Como eu não sei por não lembrar, e você não sabe por não lembrar, a gente aqui, de inimigos, pode se tornar amigos. De alguém que tem desafeto um com os outros, pode ter uma vida de relação que vai propiciar a todos nós um momento de reconciliação.
Aí, quando a gente volta para o mundo espiritual, mesmo que a gente relembre do que verdadeiramente somos antes daquela encarnação, mas essa encarnação já serviu para que a gente viesse a aplanar as nossas diferenças. Naturalmente, vai nos ajudar. Então, ele diz assim, mas uma consequência a qual o suicídio não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todas, depende das circunstâncias. Alguns expiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, o que é pior para o suicida? Primeiro é que ele não acha a morte, porque a morte não existe para o espírito. Segundo é que ele não acha solução, porque ele vai continuar a vivenciar na cabeça dele aquele momento que levou ao suicídio. E terceiro, as consequências que podem advir quando ele vier a reencarnar. Porque o seu veículo, que é o modelador, o seu perispírito, ele está danificado. Mas é interessante porque, como o ventre materno é um caldeirão magnético que vai reagrupar a matéria, vai dar uma constituição de um ser biológico dotado de vida, naturalmente, ele, como tem o modelo biológico danificado, o seu perispírito está danificado, Deus concede a ele a possibilidade dele reencarnar. Mas, a depender do frangalho, digamos assim, do quanto está desarrumado o seu perispírito, o corpo físico, o corpo carnal, ele não sustenta a sua organização. E, muitas vezes, nasce a criança morta. É um natimorto. Mas aquele natimorto adveio de um atentado à vida, um suicídio causado anteriormente. Continuando. No item 6 desse primeiro capítulo, há uma questão bastante interessante que ele diz assim: na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Está, por assim dizer, catalepizada, de sorte que quase nunca testemunha conscientemente o último suspiro. Então, é aquele momento em que ficamos como um ser que está cataléptico. Naquele momento do transe, perdemos a sensação que o corpo físico transmite ao espírito. Não sentimos, aquilo há uma paralisação. Parece que o tempo, né, se cristalizou, parece que o sentido foi perdido. É como se você entrasse num sono profundo, digamos assim, em alguns casos. E você só vai acordar do outro lado como nós acordamos no dia seguinte. Vai vir à tona a memória, o que está a se passar conosco. E ele diz mais assim: dizemos quase nunca porque há um caso em que pode dele ter consciência, assim como veremos daqui a pouco. A perturbação pode, pois, ser considerada como estado normal no instante da morte. A sua duração é indeterminada, varia de algumas horas a alguns anos. Deixa eu ver. Dizemos que quase nunca, porque há um caso que a perturbação pode ser considerada como estado normal no instante da morte. A sua duração indeterminada varia de algumas horas a alguns anos. À medida que ela se dissipa, a alma está na situação do homem que sai de um sono profundo. As ideias estão confusas, vagas e incertas. Se vê como, através de um nevoeiro, pouco a pouco a visão se ilumina, a memória retorna e ela se reconhece. Mas esse despertar é bem diferente segundo os indivíduos. Em uns é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Em outros é cheio de terror e ansiedade e produz o efeito de um horrível pesadelo. Por que o pesadelo? É que, às vezes, quando vamos
para esse instante, o que tememos mais é o fato de que levamos uma vida que, infelizmente, não atendeu aos nossos propósitos reencarnatórios. Então, é como se a gente sentisse a sensação de estar em dívida com a justiça divina. A gente sabe que há alguns cobradores, pelo que nós fizemos nessa vida, alguns cobradores estão do lado de lá como se estivesse à espreita. Eu vou usar aqui uma linguagem que o Espírito disse, falando a respeito da desobsessão. É mais ou menos como o gato e o rato. O gato fica espreitando o rato. O gato é o espírito que está no mundo espiritual. O rato é aquele espírito que está encarnado, está prisioneiro, está refém. E ele está ao alcance do espírito obsessor. Então, por ele saber que tem muitos inimigos no mundo espiritual, ele já adentra ou já acorda no mundo espiritual tomado deste terror. Ele já não aceita, digamos assim, a sua condição de ter voltado e perdido o veículo físico, que, como eu já disse, pode ser refúgio de esconderijo para o espírito. Por incrível que pareça, dadas as limitações que nós temos aqui no corpo físico, ele é como um refúgio. É por isso que é comum na desobsessão você ouvir de um espírito a seguinte expressão: ah, meu amigo, agora que eu encontrei, e esse agora que eu encontrei é como se dissesse assim, ele estava encarnado e estava perdido, estava longe das minhas vistas. E agora que ele os encontrou, evidentemente, ele vai exercer essa obsessão. Falando ainda desse instante, ele diz assim: o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou a menor facilidade do desligamento. O estado moral da alma. Ou seja, se o ser é materialista, se o ser é negacionista do mundo espiritual, se o ser é sensualista, se ele vive para apenas satisfação das suas sensações, o que acontece? Esse desligamento torna-se um pouco mais complicado. A afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Está em seu máximo no homem cujas preocupações todas se concentram na vida e nos gozos materiais. Ela é quase nula naquela cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual. Uma vez que a lentidão e a dificuldade da separação está em razão do grau de depuração e da desmaterialização da alma, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. O que acontece aqui, aprofundando um pouco mais o conhecimento, é que o ser pensante, através do seu pensamento, vai modular frequências de ordem energética. Mas estas frequências energéticas, elas têm o caráter de serem também magnetizantes, magnéticas. Então, o ser que pensa, através do seu pensamento, vai modular um magnetismo próprio ao seu nível de compreensão das coisas, que o faz ficar atraído por aquele desejo central do espírito. Então, o que acontece? O espírito é um espírito sensual, é um espírito que gosta, evidentemente, da gula, por exemplo. Depois que ele morre, você vai encontrar ele onde? Entre aqueles que estão se satisfazendo com a comida. Se ele é um espírito que é fumante, ele vai se aproximar, evidente, de outros espíritos que também fazem a mesma coisa que ele, que se deliciam com essas coisas.
Então, ver-se que, naturalmente, o pensamento do espírito faz ele ficar atrelado à matéria. E aí, este momento de separação é extremamente penoso, dificultoso e lento. Se arrasta, digamos assim, por muitos anos, a fio. Até que o espírito comece a modular a sua nova condição de pensamento. O Emmanuel vai dizer, através de Chico, que todo ser vivo, sendo ele um ser pensante, é alguém que está atrelado magneticamente ao seu ciclo evolutivo. Ora, o ciclo evolutivo das coisas é fácil de você entender. Imagina que eu ponho um pequeno grão de açúcar sobre esta mesa. Rapidamente aqui, será atraído por as abelhas, os insetos, as formigas, e aí vai. O que acontece? Naturalmente, a matéria é esse atrativo que vai ser o magneto, né? Que vai ser esse imã que vai, evidentemente, polarizar em torno de si, segundo o seu grau evolutivo. É natural, então, que cada um de nós, tendo graus evolutivos diferentes, vai se prender como desejo central a algo que o faz ir mais acima, em termos da evolução, ou se sentir mais atrelado abaixo. Ou seja, ele certamente vai ficar preso àquele ciclo evolutivo que lhe é próprio. Na morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais pela idade ou pela doença, o desligamento se opera gradualmente. Aqui, então, não é a questão do estado moral, mas é a questão da morte ser natural ou não. Nós sabemos que o espírito não causa a morte do corpo. Isso em termos genéricos, né? Ele não causa a morte do corpo. Ele é dele afastado quando o corpo já não consegue manter um nível organizacional dos seus órgãos que possa suprir e gerir as suas energias vitais. Quando esta máquina, né, ela começa a se desorganizar, eis que é chegado o momento em que ele não vai gerir os fluidos vitais. E por falta do fluido vital, o perispírito, então, se dissocia do corpo físico. Então, na morte natural, naquela que vemos nas pessoas mais velhas e tal, que vão naturalmente perdendo esta vitalidade, ela é bem tranquila. Mas se a criatura sofre um acidente, está pleno, em vigor da sua condição de fluidos vitais, esta separação, ela muitas vezes é dolorosa. E ela significa para o corpo perispiritual uma espécie de rasgar o tecido perispiritual. É como se, ao invés dos liames, né, dos fios de ligação de cada um dos órgãos do corpo ao perispírito, eles se dissociassem, descolassem facilmente, não. Eles serão como que arrancados. Eles serão como que rasgados. E aí, quem o vê, certamente vai ver que o tecido perispiritual está esgarçado como um tecido que foi rasgado. E aí, continuando para terminar, que já está bem no nosso horário, diz assim: no homem cuja alma está desmaterializada e cujos pensamentos se separaram das coisas terrestres, o desligamento é quase completo antes da morte real. É que o espírito, sendo já instruído, e o corpo tendo perdido a vitalidade, não tem, digamos assim, apego às coisas do mundo. E aí ele se desloca facilmente. Diz mais,
O desligamento é quase completo antes da morte real. O corpo vive uma vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual e se prende ao corpo somente por um laço tão fraco que se rompe, sem dificuldade, ao último batimento do coração. Nessa situação, o espírito já pode ter recobrado a sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida do seu corpo, do qual está feliz por ter se livrado. Para ele, a perturbação é quase nula. É um momento de sono pacífico do qual sai com inefável impressão de felicidade e de esperança. Certamente, amigos, como sabemos, todos vamos passar por esse momento. Nas minhas palavras finais, eu queria lhes desejar a todos uma boa morte. Embora eu não desejo a ninguém que morra, tá certo? Brevemente. Aproveitem a vida. Se todos nós sabemos que um dia vamos morrer, aproveitemos os dias que não morremos. Façamos dele oportunidade de aprofundamento e de melhoramento pessoal. Façamos deles oportunidade de cada vez mais aprimorar os nossos sentimentos. Sentimentos de amor, sentimento de perdão, sentimento de humildade, sentimento de caridade para com as pessoas. Porque a verdadeira felicidade do ser é constituir amigos com os quais ele deseja voltar a se reencontrar no mundo espiritual. Porque no nosso desembarque lá no mundo espiritual, todos nós seremos recebidos. E essa comitiva daqueles que vão nos receber, esperamos que seja daqueles com os quais podemos traçar laços de amizades, traçar laços amorosos, laços carinhosos, uns para com os outros. Todos nós somos criaturas que somos ajudados. Mas no testemunho a qual a nossa consciência há de passar depois da morte, certamente haverá um tribunal que será composto por aqueles que vão lhe defender em qualquer que seja o momento da sua existência. São os seus amigos, são aqueles que você partilhou bons momentos, são aqueles que você ajudou, são aqueles que você abraçou, são aqueles que você cuidou, são aqueles que você resolveu desenvolver laços cada vez mais profundos de irmandade e de fraternidade. Mas também posso lhe dizer, no momento da sua maior agonia, o que mais lhe faz medo é saber que os nossos inimigos também estarão lá para testemunharem contra nós, para nos fazer ver o quanto somos devedores, o quanto ainda não estamos alinhados com a vontade de Deus, que a condição de Pai é nos ver uns aos outros como irmãos fraternos, que se amam, que se perdoam e que se toleram. Paz e luz a todos. Bom, meus irmãos, depois dessa explanação tão esclarecedora, e como viajores do mundo, como eu disse no início, aproveitemos a vida, como disse nosso irmão, plantando boas sementes no jardim de nossas vidas, para que possamos obter frutos auspiciosos na vida futura. E que a nossa consciência não nos cobre lá adiante o tanto que nós nos equivocamos. Então, a cada dia, fazer o bem, procurar progredir espiritualmente, afastar-se da matéria da forma excessiva como nós vivemos, condicionando a vida somente à parte material, que é efêmera, e valorizando a verdadeira vida, que é espiritual. Vamos agradecer aos nossos internautas que também acompanham as lives e pedir ao nosso irmão para que faça a prece de encerramento. Queridos amigos, queridos irmãos, nesse instante vamos olhar um pouco para nós mesmos. Não com olhar de piedade, não com olhar de comiseração, mas com olhar como que olhando o futuro.
olhando a felicidade futura que pode nos aguardar. Por isso pedimos ao Pai, Senhor da vida, tu que és bondoso e misericordioso, ajuda-nos e nos ampara nesse momento de maiores dificuldades pelos quais todos nós passamos. A fome, o desencanto da vida, o momento da dor e da doença, o momento do desenlace, da morte, faz-nos compreender, faz-nos fortalecer, faz-nos cada vez mais ser animados a viver a vida em plenitude, daquele que ocupa e que usa as suas forças para disseminar o bem, para buscar cada vez mais momentos felizes e prazerosos enquanto estamos fazendo o bem aos nossos irmãos. Que todos nós possamos nos irmanarmos aos espíritos protetores, aos nossos guias, aos nossos espíritos maiores, superiores, que vieram até nós trazendo a certeza da existência da vida espiritual e da misericórdia divina, do seu amor e de sua justiça. E que todos nós contemplemos a vida como um dom que Deus nos deu e pela oportunidade que temos de crescer, de melhorar e ampliar todos os nossos conhecimentos. Paz e luz a todos, em nome do Cristo, Senhor Jesus. Assim seja. Então, concluindo os trabalhos da noite na sua primeira parte, pedimos que mantenham-se harmonizados, em silêncio, para a segunda fase do passe. Muita paz.